pela sua audiência. E olha só, segundo pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sob consultoria da Cantar Ibope Mídia, o uso de telas, celular, tablets em crianças de 0 a 3 anos saltou de 15% para 59%. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que de crianças abaixo de 2 anos não tenham acesso a telas. Então nós temos um problema, já que as tecnologias estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Portanto, sobre este assunto, eu converso agora com a Águeda Barreto, ela que é coordenadora da Advocacy da Child Fund Brasil, organização que atua na promoção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que tenham os seus direitos respeitados e alcancem o seu potencial. Então, Águeda, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E esse dado, essa estatística, te preocupa? 59% das crianças até 3 anos com acesso a telas nesta pandemia? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todas e todos. Nós que agradecemos pela oportunidade, pelo convite para estarmos com vocês hoje. Sim, esse dado sobre a maior exposição de telas das crianças é um dado preocupante. A gente sabe que existe uma maior inclusão digital e a necessidade de que as crianças utilizem, assim como nós adultos, mais a internet, as ferramentas digitais, e a gente sabe do valor delas, né? Especialmente nesse período aí de pandemia. Mas é necessário que a gente tome muito cuidado com os conteúdos, principalmente com o tempo de exposição que essas crianças têm às telas. Atualmente, nos preocupa muito, e o Child Fund tem uma campanha global sobre a prevenção e o combate à violência sexual online contra crianças. Esse é o crime que mais cresce de violência contra crianças no mundo, uma vez que a gente tem milhares de crianças acessando a internet pela primeira vez todos os dias e muitas vezes sem informação adequada. Além, também, é claro, como você já trouxe, sobre o tempo de exposição das crianças, né? O tempo muito grande de exposição às telas. Então, a necessidade a gente chama muito atenção para o cuidado sobre esse tempo e sobre quais conteúdos essas crianças acessam. Isso é muito importante, que pode deixar marcas profundas na vida dessas crianças. Ô Águeda, ainda sobre este assunto, sobre esta exposição. Eu não sou pai, então para eu não ficar aqui só na teoria e nas leituras, eu entrei em muitos perfis de mães e de pais que têm crianças pequenas e eu percebi uma diferença grande entre teoria e prática. Porque, assim, a teoria, no momento em que os pais estão grávidos, existe aquele desejo de brincadeiras lúdicas, de vou contar história, no pensamento ali tudo é bonito. Mas depois que nasce, parece que muda, porque a tela vem para ajudar. A tela, ela auxilia, ela ajuda os pais na rotina, que muitas vezes é pesada, e aí às vezes existe uma culpa, né? Eu não gostaria que fique tanto, mas eu tenho que fazer meus serviços domésticos e a tela me auxilia. Este é um problema dessa geração, uma geração que não quer que esse contato aconteça tanto, mas a hora que vai na prática, essa tela aqui, isso aqui que eu estou segurando, esse tablet, ajuda na prática? Você foi falando, eu fui dando risada, porque eu sou, além de profissional da área da infância, eu sou mãe de uma criança de 2 anos, e eu entendo muito na prática do quanto que as telas muitas vezes nos ajudam, né? Principalmente em época de home office, em época que eu, por exemplo, agora estou 100% home office, então o quanto muitas vezes a gente precisa do apoio, essa é uma realidade, e muitas vezes a gente fala muito na teoria, mas a gente precisa de trazer para a prática. Então, qual que é a questão, o grande X assim, que a gente tem defendido? Que a gente também não pode colocar mais culpa sobre as mães, sobre os pais e sobre as famílias. Isso é muito importante, porque
todas as questões de direitos da infância muitas vezes caem especialmente sobre a mãe. Então, é muito importante que a mãe tenha uma rede de apoio, principalmente com o apoio do pai, né, com a presença do pai. Se não for possível o pai, outras pessoas que possam ser referências, ou mesmo uma rede de apoio paga. E, especialmente, a gente chama atenção para políticas públicas. Isso, assim, eu falo com muita ênfase, para políticas públicas que consigam apoiar as famílias a exercerem uma parentalidade positiva e uma parentalidade lúdica, que é o que a gente chama, que é a parentalidade que tem como ter esse tempo disponível para brincar, e a gente sabe o quanto que isso dá trabalho. Nós somos sobrecarregadas enquanto mães, donas de casa, profissionais. Então, é muito importante que a gente tenha políticas públicas que vão apoiar essas mães e também mudar a nossa cultura, que sobrecarrega principalmente as mães. Estou falando muito das mães porque, infelizmente, a gente vive numa cultura que a maioria das demandas caem sobre as mulheres. Mas dividir responsabilidades e termos políticas públicas e, claro, né, creches de qualidade, acesso à educação, isso tudo favorece para que as crianças passem menos tempo nas telas, porque é muito fácil a gente, enquanto sociedade, culpar a família, sendo que quais são as oportunidades que a gente dá para que as famílias possam exercer uma parentalidade mais consciente, mais brincante, né? Se estamos todos muito sobrecarregados e sem rede de apoio adequado. Então, muito, muito bacana a sua pergunta, Gabriel, porque, de fato, é necessário a gente prestar muita atenção, mas sem culpabilizar exclusivamente a família. Essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, do Estado e de todas as pessoas, tenham filhos ou não. Então, informações importantes em relação à culpa que muitas vezes a mãe e o pai eles sentem e a responsabilidade do homem que infelizmente acaba tendo a mãe aí sobrecarregada. Agora, por mais que o celular, os tablets, desenhos, joguinhos são um grande atrativo, né? Eu diria que para todos, porque os adultos também estão viciados, estão neste contexto, mas as crianças, elas percebem quando elas estão muito tempo na tela e o contato com a mãe, com o pai fica escasso. Existem relatos deste distanciamento? Sim, a criança ela sempre dá sinais, principalmente na primeira infância. É muito importante quando a gente estabelece um vínculo de qualidade enquanto cuidadores e cuidadoras dessas crianças, porque a gente percebe que por mais que dê a tela, elas sempre preferem a presença, a brincadeira, sempre vão tentar chamar a nossa atenção de alguma maneira. A tela, elas ficam muito, assim, é realmente muito atrativo, mas mesmo as crianças pequenas, a gente vê que tem um tempo limite que elas mesmas, às vezes, já cansam e querem fazer outras coisas. Então, sempre a gente observar os sinais que a própria criança dá, porque a criança dá esses sinais. Mas nós que somos os adultos, a gente precisa de observar o limite, quanto tempo que essa criança está na internet. E aí, falando um pouco mais, né, sobre o conteúdo que essas crianças acessam, é muito importante também responsabilizar as empresas, né, os canais que veiculam esses desenhos, os canais de TV também, porque quais conteúdos que são adequados para essas crianças? Muitas vezes a gente tem criança pequena, a criança está com o celular na mão e aparece um anúncio, por exemplo, de algo que é totalmente inadequado para essa criança assistir, né? Então, hoje existem veículos mais adequados para que quando elas estejam nesse tempo limite diário, elas possam acessar, mas é muito importante também que a gente veja qual tipo de conteúdo, né? Porque elas estão ali numa situação de absorção total daquilo que está sendo passado, porque realmente é quase como uma hipnose, né? Então, a gente tem que buscar verificar esse conteúdo, verificar o tempo de exposição da tela e buscar sempre fortalecer o nosso vínculo, o tempo de qualidade, quando a gente tem essa disponibilidade, para que a criança consiga nos dar o sinal de quando ela quer atenção. E aí, se a gente não vai respeitando, não constrói esse vínculo saudável, quando ela fica mais velha, realmente fica muito mais atrativo passar cada vez mais tempo nas telas, ao invés de brincar, ao invés de desenvolver uma relação saudável com adultos e com crianças.
12h50, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira falando sobre as telas se opondo a este lúdico, a essas brincadeiras. Daqui a pouco eu já preciso encerrar por conta do horário eleitoral gratuito, mas eu quero fazer mais 2 questionamentos para você. As chamadas brincadeiras tradicionais, então pular amarelinha, pular corda, aqui eu chamo de bets, não sei onde você tá, pode ser taco também a brincadeira, mas perderam espaço essas brincadeiras e o impacto dessa mudança? Infelizmente perderam espaço, mas sempre é tempo da gente valorizar as brincadeiras, aqui a gente também chama de brincadeiras. As brincadeiras, o brincar é como a criança interioriza o aprendizado de estar no mundo. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de brincar, e brincar é um direito das crianças, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante que a gente entenda que não é algo superficial. É através do brincar, do se movimentar, que a criança absorve como que o mundo funciona. Então, por exemplo, se uma criança pega uma bola e joga no chão, ou mesmo qualquer outro objeto, né, e joga no chão 1 milhão de vezes, às vezes a gente que é adulto fala, nossa, mas que coisa chata, né, a gente vai perdendo até a paciência. Mas é assim que ela vai testando para ver que toda vez que ela jogar, uma coisa cai, ela vai repetindo para poder entender como funciona o mundo, vai entendendo a gravidade. Então, assim com outras coisas, a gente vê crianças que brincam com informações de coisas que elas estão vivendo na sua vida, como ela reorganiza o seu sentimento. Atualmente, né, na pandemia, a gente tem visto muitos casos de crianças que ficam brincando. Outro dia eu presenciei uma cena de crianças brincando, que um era o coronavírus, o outro era uma pessoa, e o coronavírus corria para pegar, e a pessoa tinha uma vacina ou tinha uma máscara, e aí não pegava. Então, é muito interessante a gente ver como que as crianças interiorizam através do brincar. Então, hoje, a gente perdeu muito essa brincadeira, né, esse lúdico, principalmente dos pais com as crianças, por conta de todos os desafios que nós já falamos, mas é importante que as escolas, que os cuidadores tenham esse tempo de qualidade e de valorizar, de passarmos para as crianças o quanto brincar é importante, e essas brincadeiras tradicionais, a grande maioria delas, traz e desperta esse senso de brincadeira com qualidade. Pegando o gancho dessa sua resposta, na questão da observação, a criança, então, ela não deve ser limitada somente utilizar os brinquedos. O que ela observa da rotina dos pais, dos adultos, também é importante. Sim, também é importante e também vira brincadeira. Inclusive, muitas vezes a gente vê, quem convive com criança, que às vezes compra os brinquedos mais caros, os mais legais, e eles querem brincar com colher, querem brincar com Tupperware, querem brincar com vasilha, com panela. Porque é assim que a criança brinca. Brincar não necessariamente tem que ser com brinquedos. Brincar, muitas vezes, é movimentar o corpo, brincar é fazer um barulho diferente. Então, com certeza, essas brincadeiras não necessariamente têm a ver com brinquedos, e sim com coisas que, claro que a gente filtra aquilo que faz parte do mundo adulto, mas sobre como que o mundo funciona. Então, essa é a melhor brincadeira para eles, que a gente possa explicar, contar, fazer uma música com alguma situação. Essas são as verdadeiras brincadeiras, né? Tem um documentário que eu gosto muito que se chama Território do Brincar, que fala e mostra muito isso. Ele é um documentário gratuito, está disponível na internet, mostra como as crianças pegam objetos simples, situações simples, e transformam numa brincadeira, que é essa forma de descoberta e de aprendizagem do mundo. Por isso que brincar é direito, e brincar é a necessidade maior da criança. A criança não trabalha, a criança tem que brincar para poder aprender como viver e construir um mundo cada vez melhor. Águeda Barreto, coordenadora de advocacy da Child Fund Brasil, a organização que atua na promoção e na defesa dos direitos da criança, do adolescente, para que tenham os direitos respeitados e alcancem o potencial.
Muito obrigado por todas as informações que você passou aqui, de grande valia, desde a questão da culpa, da rotina que a gente fique, tentar tirar um pouco essa tela que a gente sabe que é difícil para essas brincadeiras lúdicas, porque a gente sabe que isso auxilia muito na questão da aprendizagem, da atenção, da disciplina. Então, isso eu acho que é muito importante. Já faço o convite aqui por uma próxima oportunidade que você retorne aqui ao nosso Câmara Notícia. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, TV Câmara Campinas. Ficamos à disposição. Child Fund Brasil é uma organização não governamental. Temos o nosso site. Vocês podem contribuir, participar e temos também muitas informações no nosso site, nas nossas redes sociais sobre o brincar e sobre como contribuir para uma infância melhor para todas as crianças, sejam elas as que estão ao nosso entorno ou aquelas que muitas vezes têm seus direitos negados. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos a participação da Águeda Barreto ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, 12h56 agora.